Bom dia. Bom dia. Nome do senhor? Alípio Ferreira Nogueira. Idade? 55. Profissão? Publicitário. Endereço? Rua T53, 692, apartamento 301, setor Bueno. O senhor conhece os réus Ademar Figueiredo Guerra Filho, Djalma Gonçalves da Silva, Urbano de Carvalho Malta, Maurício Borges Sampaio, Marcos Vinícius Pereira Xavier? Em parte. Em parte, com Algumas pessoas eu conheço, outras é só de ouvir falar. quais que o senhor conhece? Eu conheço o Maurício, o Djalma e o Figueiredo. A vítima, o Valério Luiz de Oliveira, o senhor conheceu? Conheci. Na sua condição de profissional da área da imprensa, vocês trabalharam juntos? Trabalhamos. Onde? Trabalhamos na Rádio Difusora, trabalhamos na Rádio K, que depois virou 730 e agora é Sagres, na TV Brasil Central e na Rádio Jornal, que hoje é a Rádio Bandeirantes. Na época do fato, né, quando ocorreu a morte do Valério, vocês trabalhavam juntos? Sim, Em qual emissora? na Rádio Jornal. O fato o senhor não presenciou, né? Como que o senhor ficou sabendo do ocorrido? Nós estávamos, inclusive, nesse dia, a gente trabalhava junto, no mesmo programa. Ele saiu um pouco antes de terminar o programa, uns 2 minutos antes de terminar o programa. Nós ficamos na rádio, eu encerrei o programa, eu apresentava o programa, encerramos o programa. Tinha um colega que estava na tesouraria conversando com a tesoureira. Eu e o João fomos saindo, o João saiu primeiro que eu, e aí foi quando ouvimos os disparos. Eu pedi para que ninguém saísse, porque parecia que era tiro, corri para o primeiro andar, para a sala da diretoria, da presidência, que normalmente dava para a gente ver de lá pela sacada, mas estava trancado. Nisso eu desci, quando eu desci o portão já estava aberto, e uma menina que ficava na recepção já estava voltando da rua, chorando, falando que tinha machucado o Valério e o carro atravessado na rua. Foi isso que eu vi. Essa menina, o senhor disse que trabalhava na portaria, que ela viu o momento dos disparos. Não, ela não viu, ela ouviu. Que ela estava também na... Você está dizendo o seguinte, que ela retornou... Ela abriu o portão e foi para a rua para ver o que era. Mas ela chegou a ver a pessoa, algum veículo, no momento do disparo, quando saiu do local? Imagino que não, porque foi tudo muito rápido, então eu acho que ela não viu, não. Quantos disparos você ouviu? Não me lembro, foram vários. O número preciso não lembro. Espocando, não lembro quantos disparos foram. Ok. Está com a palavra, acusação. Senhor Alípio, sou promotor de justiça. As perguntas que eu vou fazer para o senhor, especialmente para que os jurados compreendam a dinâmica dos fatos, a história da vítima. Então, vou recomeçar daquelas perguntas que o juiz já fez para o senhor. O senhor conheceu a vítima? Se eu conheci? Isso. Sim, claro. Trabalharam juntos em quais veículos de comunicação? Trabalhamos na Rádio Difusora, trabalhamos na Rádio K do Brasil. Repito que mais tarde voltou a ser Rádio 730 e agora é a Rádio Sagres. Trabalhamos na TV Brasil Central e trabalhamos na Rádio Jornal de Goiás, que hoje é a Rádio Bandeirantes. Sempre na área do esporte? Sim. O senhor sabe dizer se na época do fato, e lembro que o fato aconteceu em 5 de julho de 2012, o senhor se recorda se a vítima trabalhava num programa na PUC TV? Sim. O senhor trabalhava lá também? Não. Nunca trabalhei lá.
O senhor lembra o horário que era esse programa dela na PUC TV? Durante a semana não me lembro. Eu sei que tinha um programa no domingo à noite. Me parece que entre 8 e 10 da noite, alguma coisa assim. Sinceramente, eu não me lembro o horário. Tá. Na Rádio Jornal, quando vocês trabalhavam juntos, como era o nome do programa? Acho que era Jornal de Debates, alguma coisa assim nesse sentido. Mudava muito. A rádio muda funcionário, muda programa, muda com muita frequência. Mas eu acho que era Jornal de Debates. O senhor se recorda o horário que o programa começava e terminava? Do meio-dia às 2 da tarde. Entendi. Ressaltar que não era só o programa de debates que a gente fazia transmissão de futebol junto, era por escala, né? Essa rádio, na época, não sei se ainda hoje, qual era o endereço dela? Eu não lembro o nome da rua, eu sei que é ali perto da Jaime Câmara. Teixeira de Freitas, eu acho. Seria isso, então, Rua Teixeira de Freitas? Isso. Aqui no processo fala Rua T38. Mas era ali perto da... Era no Serrinha, né? É na Serrinha. Não tem duas rádios jornal nas mediações, não. Não tem o quê? Duas rádios no mesmo local. Não, tem a da organização Jaime Câmara, que fica ali perto. Sim. E essa que a gente trabalhava. Tá. Quais os jornalistas que compunham esse programa Jornal dos Debates? O senhor lembra? Nós éramos vários, eu vou tentar lembrar aqui. O Evandro Gomes participava, o programa era feito por escala, algumas pessoas participavam dia sim, dia não, outros participavam todos os dias, eu, no meu caso, era todos os dias, eu, João Batista de Souza Júnior, que é o popular Joãozão, o Valério, que eu estou lembrando são esses. No dia em que a vítima foi assassinada, o senhor lembra de alguma intercorrência ali durante o programa? A vítima demonstrou que estava por alguma razão preocupada. Lembra desse detalhe? Não, não me lembro. Qual era a convivência que o senhor tinha com a vítima? Profissional. E como o senhor o define como profissional? Não, profissional competente, profissional com o estilo dele, o estilo mais crítico, mas dentro daquilo que a gente se propunha a questioná-lo, ele respondia sempre com muita propriedade. Eu não sei. Era um profissional competente. E como pessoa, do pouco que o senhor conheceu, como o senhor define? Dessa forma? Ele era muito na dele, a gente não tinha uma convivência extra trabalho, não. A gente não... Por exemplo, eu não ia na casa dele, ele não ia na minha casa, não fomos na casa de ninguém, mas ele era uma pessoa normal, tranquila. Tá bem. O fato ocorreu, aliás, o programa era do meio-dia às 14. Sim. O senhor disse agora há pouco ao juiz que, terminado o programa, todos saíram do estúdio. Sim. E o senhor ouviu disparos. Onde o senhor estava quando ouviu disparos? Na recepção. E o senhor se deslocou para fora do... Não, imóvel? no primeiro momento não. Como eu disse, quando eu vi os disparos, eu imaginei que pudesse ser o que de fato havia acontecido e falei, ninguém sai, vamos ver primeiro o que está acontecendo. E subi para a sala da diretoria para ver se dava para ver da varanda da sacada, só que estava trancado. Quando eu desço, já desce comigo o Paulo Vitor, infelizmente também já faleceu. Isso questão de 1 minuto. Aí o portão, nós tínhamos 2 portões, o da garagem e o portão pequeno da entrada. Esse portão pequeno já estava aberto e a menina voltando, já chorando, falando que tinha machucado o Valério. E o senhor foi para a rua? Fui. A que distância, aproximadamente, o carro do Valério estava da rádio? A uns 30, 40 metros. Ao se dirigir do portão da rádio para o carro onde estava a vítima, já ferida, o senhor se lembra de ter cruzado com alguém? Tinham 2 pessoas
Uma quer me parecer que, e eu não tive informações porque não conhecia, um senhor de cabelos longos que parece ser o proprietário de um estacionamento, um lava-jato que tinha ali nas proximidades. E tinha outra pessoa também que estava lá perto. Vou ser específico, então. O senhor se recorda se, ao se dirigir ao carro onde estava a vítima, vamos fazer de novo, eu vou refazer a pergunta. O senhor sai da rádio, em 1 minuto, o senhor disse, mais ou menos, e vai ao local onde a vítima estava. O senhor disse que encontrou 2 pessoas. Uma dessas pessoas é o acusado urbano? Sim. E o que ele falou para o senhor? Nós estávamos todos ali preocupados com o que tinha acontecido, não tinha uma viatura de polícia, não tinha bombeiro, não tinha SAMU. Eu me propus a ligar para o SAMU e para o Corpo de Bombeiros para tentar dar socorro à vítima. E ele, de posse de um telefone, me mostrou um número pedindo para eu ligar para que a viatura da polícia chegasse mais rápido. Sugeriu um policial especificamente para quem o senhor deveria ligar? Sim, ele disse que era para ligar para o... Eu não sei qual que é a qualificação dele hoje, à época, o Cabo da Silva, que eu também não lembro a expressão, se era patrulha ou se era na praça, alguma coisa, mas quis dizer que ele estava em serviço e que eu podia ligar para ele. Compreendi. Tem no processo a informação de que, dias antes da morte do Valério, ele teria dito uma frase na rádio. Não sei se na rádio ou se lá na PUC TV. O senhor se recorda onde foi que ele disse essa frase? Se o senhor tomou conhecimento dela na época? Se o senhor sabe que frase foi dita pelo Valério? Sei, porque isso acabou se tornando público. Se foi na rádio, não foi na minha presença. Eu não acompanhei. Tive informação que foi na PUC TV, que ele falou algo parecido com que quando o barco começa a afundar, os ratos são os primeiros a sair, alguma coisa nesse sentido. E essa frase foi dita em que contexto? Ele estava, por acaso, se referindo... Doutor, eu não posso dizer em que contexto foi, porque eu não estava presente, eu não acompanhei, eu não vi o programa, então seria muito irresponsável da minha parte dizer que ele falou baseado nisso ou naquilo. O que se comenta, o que se disse, sem querer ser... eu não participei do fato, então eu vou tentar traduzir aquilo que eu entendi, que seria uma crítica à diretoria do Atlético. Mas eu repito, eu não estava presente, eu não acompanhei, eu não vi. O Atlético, na época, estava passando por alguma dificuldade financeira, técnica, para gerar algum comentário dessa natureza? Técnica, com certeza. O clube não ganhou o campeonato, não havia ganhado o campeonato goiano, estava mal no campeonato brasileiro, tanto que foi rebaixado naquele ano. Então, tinha uma... Financeira eu não posso dizer porque eu não participava ativamente do noticiário, já não era mais repórter, eu não ficava cobrindo o clube, enfim. Mas uma crise técnica o clube passava. O Valério era atleticano? Era. E ele criticava com bastante acidez essa questão da diretoria, da crise técnica, etc. Aí eu posso dizer para o senhor que não era só ele, éramos todos nós. Eu disse da outra vez que aqui estive que nós temos uma formação muito crítica do ponto de vista jornalístico, esportivo principalmente. As nossas escolas, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, hoje até acho que é muito ruim, elas sempre foram mais críticas e críticas contundentes, né? Nossa escola é a escola do Mané de Oliveira, a escola do Jorge Cajuru, que sempre foram muito críticos, muito críticos. E, às vezes, a gente, e aí quando eu falo a gente, eu me incluo no meio, quando a gente fazia algum comentário, às vezes a gente era mais áspero, mais contundente, e em determinadas oportunidades, repito, me incluo nesse rol,
até irresponsáveis em determinadas críticas. Mas isso não dizia respeito só ao Atlético, não. A gente fez isso várias vezes com o Goiás, com o Vila Nova, com o Goiânia, quando disputava campeonato, enfim. O senhor se recorda, na época, se estava acontecendo alguma movimentação na diretoria do Atlético, se tinha algum diretor renunciando ou falando que ia renunciar? O senhor lembra desse fato? Que ia renunciar a cargo? Isso. Não, à época chegou ao nosso conhecimento que o Maurício era vice-presidente, eu acho. Eu não me lembro se era vice-presidente, ele ia sair do clube. Certo. Maurício. Maurício. Aliás, eu liguei para apurar com ele se de fato isso era verdade, e ele disse que era verdade, que ele ia deixar o clube. O senhor lembra dessa conversa com ele, se foi antes ou depois da morte do Valério? Foi antes. Muito antes ou na véspera? Um pouco antes, eu não sei precisar quanto tempo foi. Eu sei que ele me disse que, em nenhum momento ele falou para mim que estava saindo por conta de crítica, de nada. O problema que ele tinha, que ele me disse, é que o presidente à época, o Dr. Valdivino de Oliveira, estava fazendo uma espécie de sufoco financeiro com ele. Então ele estava colocando dinheiro e não tinha perspectiva de receber, e que não ia colocar mais dinheiro. Foi isso que ele me disse à época. O senhor tomou conhecimento de uma carta que foi endereçada, não sei se a sua rádio também, proibindo a entrada de alguns jornalistas na dependência do Atlético? Lembro. O senhor pode dizer por que isso aconteceu? Por que a carta foi colocada? Por que ela foi colocada, eu não sei. Eu sei que chegou ao nosso conhecimento essa carta, dizendo que o Valério estava proibido de frequentar as dependências e os veículos em que ele trabalhava também não podiam mais fazer cobertura. E um desses veículos era o nosso, a Rádio Jornal. Em razão das críticas que ele fazia? Provavelmente. O senhor sabe se havia um clima de hostilidade entre o Valério e a diretoria do Atlético na época? Não sei. Hostilidade, eu queria que o senhor tentasse me pontuar melhor essa pergunta. Porque... se havia críticas, se havia comportamento da diretoria de se opor a isso. Não, porque, na verdade, quando eles mandam o documento proibindo de entrar, eles mandam proibindo a todos, né? Proibiram o Valério, proibiram a mim, proibiram ao João, proibiram ao Evandro, proibiram a todos os outros, ao André Isaac, ao Daniel Santana, o Rafael Vasconcelos, enfim, todos os outros que eram colegas também. Essa frase que foi dita pelo Valério, ela, na época, ela causou uma repercussão que gerou comentários no meio esportivo, no meio jornalístico, na sociedade. Qual a impressão que o senhor tem dessa situação? Eu, por exemplo, só tomei conhecimento dias depois dessa expressão, da frase que foi dita. É claro, ela repercute os programas de esporte e, sobretudo, os programas. E aí a gente tem que fazer uma referência ao profissional. O Valério era um profissional que tinha audiência. Então, isso repercute naturalmente. Na época, quais eram os diretores do Clube Atlético, o senhor sabe? Eu lembro do Valdivino e do Adson, além do Maurício, que estava saindo. Urzeda? Eu fiquei sabendo depois que ele era diretor e até de relações públicas lá, mas eu nem sabia que ele era diretor do Atlético. O senhor disse que a vítima saiu uns 2 minutos antes de terminar o programa. Isso. É isso? A verdade, o programa terminava às 2h da tarde, mas a gente ia despedindo das pessoas, cada um. A gente fazia, por exemplo, eu aleatoriamente escolhia um para... estamos encerrando o programa, tal, um abraço para você, tudo. E ele ainda tinha que trabalhar naquele dia à noite na rádio. Ia ter uma transmissão de futebol. Então, eu liberei primeiro. Falei, um abraço. E ele foi saindo, passou pelo aquário.
que a gente chama, no estúdio tem um vidro, e ainda brincou comigo, você vai estar aqui hoje à noite também, trabalhando. Aí, como tinha transmissão e eu não estava escalado, aí eu perguntei se era verdade para o coordenador da equipe, ele falou, não, você não está escalado, não. Então, ele saiu, despediu da menina que estava na recepção e foi embora. E aí a gente foi dispensando os outros, né, gradativamente, até sair também, até encerrar o programa. Ok. Em relação ao Valério, como ele era trabalhando? Ele dava trabalho ou não? Ele era um bom colega de trabalho? Tem alguma crítica, assim, ele como pessoa, colega? Como eu disse no início, ele era muito na dele, né? Ele não... Às vezes ele exagerava um pouco na crítica, tudo. Eu cansei de falar com ele, falei, Valério, dá uma diminuído no tom, procura não provocar, não perder a sua razão no seu comentário. Nós tínhamos essa liberdade com ele de falar isso para ele. O João muito mais, que o João ele tinha uma relação muito próxima a ele, conversava muito com ele, tudo, orientava, enfim. Mas ele não chegava a ter desavenças, era uma coisa assim, da forma dele de... Não, porque havia cada um é responsável pelo que faz. Então, quer dizer, a responsabilidade do que ele falava, sobre quem ele falava, ia recair sobre ele. Então, mas a gente, desavença nunca teve. Às vezes ele ouvia, às vezes ponderava, às vezes não falava nada, enfim. Quando o senhor subiu, desceu, né, o senhor disse que já viu o Urbano nesse momento, lá embaixo, quando o senhor desceu. O senhor se recorda se o Urbano estava só parado lá naquele local, ou se o Urbano estava vindo de algum lugar, se ele estava indo para o local do fato, ou se ele estava voltando do local do fato? O senhor se recorda disso? Não me recordo se ele estava indo ou se ele estava vindo. Eu sei que ele chegou e olhou o interior do veículo, como todos nós fizemos. Ok. Todos nós, no primeiro momento, éramos poucos e depois, lógico, se montou uma multidão ali. E depois o carro foi isolado, né, pela polícia. Quando a polícia chega, ela isola o veículo. Uhum. Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor prestou 2 depoimentos na delegacia. O senhor disse que, até pelo tempo que já faz, né? Eu estou ouvindo muito mal, senhora. Ok, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. No depoimento, o segundo depoimento que o senhor deu na delegacia, o senhor disse que encontrou, né, o Antônio Macedo já retornando pela calçada e na rua a pessoa de Urbano, que também ele estava retornando, né? Ele estaria retornando do local do fato para a casa, onde ficava a rádio, o local da casa dele, né? Aí que nessa hora, o senhor também disse nesse depoimento, o senhor diz que o Urbano, que é um dos nossos réus, reconhecendo o senhor, pediu para que o senhor ligasse para o da Silva, que é o Djalma, um dos outros réus aqui, para que ele mandasse uma viatura. O senhor se recorda disso? Sim. O senhor pode explicar melhor como que foi e o que aconteceu, se o senhor ligou para o da Silva ou não? Como é que foi isso? Ligar, com certeza, eu não liguei. Eu liguei e foi o que eu disse para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU. E eles não atendiam. Então, eu liguei para um médico amigo nosso, da nossa relação com jornalistas, para que ele nos ajudasse, que o Valério tinha sido alvejado lá. Mas exatamente em relação ao Urbano, eu quero saber esse encontro, que o senhor lá disse que o Urbano estava vindo do local do fato, estava retornando, foi esse termo que o senhor usou, e que ele teria pedido para o senhor ligar para o da Silva, que é o Djalma. Ele mostrou o número do telefone para mim. Ele mostrou o número. Falou, liga para o da Silva que ele está... Aí eu não lembro mais a expressão, se era patrulha, se era praça, se era em serviço, qualquer coisa. Ele está, digamos, que ele está em serviço, liga para ele que ele ajuda a mandar a viatura aqui. Entendi. E aí o senhor falou que não, que ia Eu falei que não ia ligar, que eu estava muito... até nem me lembro se falei para ele, liga você, eu estou ligando para o bombeiro, alguma coisa disso, eu disse.
Quando o senhor também foi ouvido, o senhor disse que ouviu que a vítima havia comentado com o depoente e com outros colegas que o réu Maurício Sampaio teria oferecido uma certa quantia pelo afastamento dele na rádio. Eu disse que eu ouvi? O comentário, né? Não, eu não disse isso. Quem disse isso foi na oitiva lá na delegacia. Nós estávamos todos na mesma sala. Eu, Jordana, salvo engano, o Evandro e o João. Alguém me questionou, a delegada me questionou se eu tinha ouvido, se eu sabia se alguém tinha oferecido dinheiro para tirar o Valério do ar. Eu falei que não. Nesse momento, o João Batista pegou e me disse a mim, disse aos demais, que o Valério teria comentado com ele que alguém teria oferecido uma quantia para a rádio para tirá-lo do ar. Mas eu não disse isso, eu ouvi isso lá na delegacia e até depois na audiência de instrução aqui, me questionaram sobre isso, eu falei isso e o João acabou desmentindo depois, não sei qual foi a razão, mas eu não ouvi ninguém falar que ia dar dinheiro ou que era para colocar dinheiro para a rádio, para tirar isso ou aquilo do outro do ar. Ok. O senhor também disse que depois dos estampidos, até chegar ao local do fato, foi muito rápido, não é? E que se passou no máximo 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto e meio, eu disse. Ok. E aí foi que o senhor disse, né, que o Urbano estaria voltando das proximidades do local do crime. Do veículo. Do veículo lá da vítima, que foi o local do crime. Aí o senhor também trouxe algumas informações e eu gostaria que o senhor só pontuasse para que os jurados pudessem saber. O Adson Batista, ele chegou a procurar o senhor para que o senhor ajudasse na confecção daquela carta? Sim. Eu já havia feito... Eu tenho que ressaltar aqui, doutora, a relação que nós, jornalistas, tínhamos sobretudo com o Atlético, que era um clube muito simpático, né? A nossa relação de proximidade era muito grande. E não era só minha, não, era de todos. Como advogado, eu frequentava muito o Atlético como jornalista, mas também, em algumas situações, eu fiz documentos para o Atlético pedindo segurança na Bahia, pedindo reforço da polícia no traslado do clube para jogos, enfim. E nesse episódio ele pediu para que eu confeccionasse essa carta. Eu falei, eu não tenho condições, com que moral que eu vou sentar do lado de um cara que vocês estão me pedindo para fazer uma carta para proibi-lo de entrar nas dependências públicas? Não fiz. E o senhor também trouxe a informação, isso no depoimento do senhor em juízo, de que, segundo a informação que o Adson teria passado para o senhor, essa carta seria direcionada apenas para a PUC-TV. Não me recordo se seria só para a PUC-TV, não. Mas, assim, o depoimento do senhor em juízo, que está dito isso, que seria para a PUC-TV, e que a rádio, lá em que o senhor trabalhava, né, 820, 820, a priori, ela não estaria nesse rol. Sinceramente, eu não me lembro desse fato, não. E eu acho estranho, porque se ele ia proibir os veículos que o Valério estava trabalhando, por óbvio, ele ia proibir o nosso também, como de fato foi proibido. Não, pois é, mas assim, a informação do senhor em juízo é que o Adson havia dito para o senhor que essa carta seria só para a PUC. E o senhor se negou justamente essa informação que o senhor até reproduziu, né, que não teria coragem de sentar do lado dele. E aí o senhor também relatou, que é importante aqui, que o senhor teve um problema com o Maurício Sampaio há um tempo atrás, 2011. E porque um colega teria dito coisas infundadas sobre o depoente e tal. E o que aconteceu? Na verdade, aí nesse caso,
nós somos vítimas de uma fofoca, né? Uma pessoa, não sei com que intenção, plantou informações a meu respeito para o Maurício de que estava tecendo algumas críticas a ele e que isso não era, de fato, não era verdade. E na saída de um dos jogos, eu estou saindo pela rampa da imprensa, imagino que a senhora não conheça, mas eu vou tentar dizer aqui, lá no Serra Dourada a gente tem a entrada da imprensa e tem a entrada dos clubes, que é muito distante. Então, a imprensa sai pela rampa principal, que vai para a tribuna, que vai para as cabines, enfim. Eu estou saindo por ali, me deparo com o Maurício e ele me questiona. Por que você está falando mal de mim? Tudo? Não estou falando mal de ninguém, não. Isso é fofoca. E aí nós tivemos uma discussão ali na saída do estádio Serra Dourada. Quando o senhor foi ouvido em delegacia, o senhor disse que essa discussão, inclusive, resultou no fato do réu Maurício Sampaio ter dado um murro no senhor. Teve. E depois disso, como é que vocês superaram essa dificuldade? Nós nos superamos conversando. O Adson me procurou para resolver isso, que não seria, digamos que, saudável para esse ambiente que a gente ia estar encontrando um ao outro, tudo. Então, eu fiquei reticente nos primeiros dias. Eu estava muito chateado com o que havia acontecido. Mas acabou que nós conversamos e esse fato foi superado. Por intermédio do Adson. Do Adson. E o senhor que chegou a procurar o réu Maurício Sampaio depois? Ou ele procurou o senhor? Não, nós nos encontramos no estádio. Entendi. E ele estava na tribuna da diretoria do Atlético e eu na tribuna da imprensa. O senhor, não está no depoimento do senhor, mas até para poder saber se o senhor sabe dessas informações, se teve uma oportunidade em que o Maurício Sampaio acabou brigando com outras pessoas. Brigando? Com outras pessoas. Não que eu tivesse visto. Nem informação também. Não ficou sabendo a respeito lá do vice-presidente? Eu fiquei sabendo dessas informações do vice-presidente da CBF. Isso. Por informações. Eu não presenciei nada, não vi nada. E o que você soube? Eu soube que teve uma discussão, que o Weber saiu do estádio, inclusive ao intervalo do jogo, que o Maurício estava questionando a atuação da arbitragem contra o Atlético, não nesse jogo em específico, mas nos jogos que o Atlético estava disputando. A informação que tínhamos é que ele entendia que o Atlético vinha sendo prejudicado nos jogos por conta da arbitragem. Mas tem informação Excelência, que o Weber chegou a sair corrido? Excelência, pela ordem. São questões, a defesa tem deixado transcorrer com maior cuidado, com maior compreensão, mas são questões que não têm vinculação nenhuma com o fato, Excelência. Um fato que ocorreu lá com o presidente da CBF, vice-presidente, não tem nada absolutamente. A defesa tentou juntar documentos que têm vinculação específica com o fato, e isso foi indeferido. Agora, essas questões, realmente, só para poder tentar doutor Ricardo, incompatibilizar o senhor está dizendo que foi indeferido? O senhor está dizendo que não teve indeferimento nenhum? O que o senhor está dizendo? O que foi indeferido? Teve questões indeferidas, por exemplo, do processo do Matheus. Mas é o primeiro depoimento. Não, mas eu estou dizendo que essa questão não tem nenhuma vinculação com o fato. Ela só serve para tentar incompatibilizar o conceito de sentença com o acusado. Eu, sinceramente, só vou deixar o registro aqui dessa nossa resignação, Excelência. Doutor Renato, só é o seguinte, qual que é o vínculo da sua pergunta com relação ao fato principal? Nós estamos apurando aqui um fato de mando em relação ao Maurício Sampaio, ele seria o mandante, não é? E essa é uma reação, não é, a alguma crítica que ele recebeu. Então, por motivo de divergência, ele reagiu de forma a matar a vítima. Esta é a alegação da denúncia. Nós precisamos observar em relação quem é o Maurício Sampaio. Precisa construir uma imagem, né, Excelência? Calma, doutor. Isso é o que está na denúncia e nós estamos apurando aqui hoje. O que eu estou perguntando, e penso que importa muito ao esclarecimento dos fatos, é que venha
aos jurados quem é o réu Maurício Sampaio nas suas reações quando ele é contrariado por alguma coisa. Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Sim, sim. Pode continuar, Tá doutor. bom, excelência, nós vamos pagar com a mesma moeda. Doutor Ricardo, só vou pagar. Só um minutinho, Nada, doutor. Só estou tentando doutora Renata, esclarecer os fatos. só um minutinho. Mesmo que, eventualmente, alguma pergunta não tenha, como aqui, no seu entendimento, não teria vinculação com o fato, mas todas as perguntas que dizem respeito aos réus em relação à conduta, seja pessoal, profissional, né, como homem na sua vida de relação, isso aqui tem interferência. Se houver condenação, isso nas circunstâncias judiciais tem que ser analisado. Viu? Sim. Então, é só para ponderar para o senhor, assim, que muitas vezes a pergunta não tem relação direta com o fato em si, mas isso pode até mesmo ajudar a defesa. Certo? Excelência, Pode tá bom, continuar, é a doutor regra Renato. do jogo, nós vamos prosseguir assim, então. O senhor sabe se o réu Maurício Sampaio costumava, nos dias de jogos, ir acompanhado de pessoas que faziam a sua segurança? Não, eu disse também na audiência de instrução que nem sabia que ele tinha segurança. Uhum. É costume dirigente ter segurança? Torcedor, existe torcedor de toda a natureza, né? Entendi. Eu, por exemplo, eu já saí do estádio e já tiraram pedras no meu carro, por uma ou outra crítica que você fazia a um ou outro clube. Entendi. E a maioria dos dirigentes, quando eles vão para estádio de futebol, eles sempre vão protegidos. Ok. Mais uma coisa, o senhor falou aí dos torcedores. Na rádio ou TV, os torcedores e outras pessoas acabam ligando lá para falar alguma coisa. É comum isso? É comum. Alguns Até porque a torcedores... gente, hoje com o advento das redes sociais, aí, eles fazem muito por rede. A essa época, eles faziam muito por mensagem, por telefone, ligava, mandava a telefonista, a gente mesmo passava o número de telefone para eles ligarem para colher a participação de ouvintes nos programas de rádio e telespectadores nos programas de televisão. Então, assim, é comum essa coisa dos torcedores ligarem, e alguns ligam mais exaltados. Sim, com toda certeza. Entendi. O torcedor que não gosta do posicionamento de determinado jornalista em relação ao seu clube, por exemplo, ele fica chateado, ele toma as dores do clube. Enquanto que o outro, que torce para o outro clube, ele liga satisfeito, parabenizando, ovacionando. Entendi. Mas É um cruzamento, né? assim, é comum, então, esse funcionamento? Absolutamente comum. Ok. Mas